Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez com vocês, compartilhando o pão, com um versículo para edificar nossa fé e nos fortalecer em sabedoria. Vamos lá? O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 44. Aliás, o verso 44 diz assim: Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Glória a Deus. O cenário aqui que se desenrola, irmãos, é justamente a viagem de Jesus à apresentação do templo na sua maioridade religiosa, que era a partir dos 12 anos. Os judeus tinham esse costume. E Maria e José não eram diferentes. Eles levaram Jesus ao completar 12 anos justamente para apresentá-lo ao templo, para que ele iniciasse ali os procedimentos, toda a sua prática naquilo que se referia ao seu sacerdócio como homem, como varão da casa. E a palavra está falando que eles voltaram, eles foram numa caravana e que eles voltaram e que eles pensaram que Jesus estivesse junto com eles, só que Jesus ficou. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações referente a esse versículo para nossa vida, trazendo para nossa vida. Fala assim, ó: pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Muitas vezes, irmãos, e não poucas vezes, os nossos pensamentos, eles irão nos trair. Nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento. Devemos sempre buscar uma ajuda do alto, nos consagrar ao Senhor para que os nossos pensamentos nos traiam. Podemos pensar que Jesus está conosco nessa empreitada. E se Jesus não estiver no barco, o barco ele corre um certo risco de deriva. Se Jesus não estiver conosco na caravana, a caravana corre um certo risco de se perder. E na verdade, eu nem diria um sério risco, eu diria uma certeza absoluta. Precisamos carregar Jesus por onde nós formos. Não podemos deixar Jesus para trás. Não podemos pensar que Jesus vai nos acompanhar em nossos caminhos. Não podemos pensar que é Ele que vai nos seguir, é nós que vamos seguir Jesus. A dinâmica é que Ele lidera, Ele vai na frente, abrindo os caminhos, e nós vamos atrás. Então não deixe que os pensamentos te traiam. Os pensamentos, as emoções, muitas vezes vão nos trair. E nós precisamos ter a sabedoria e o entendimento, e principalmente a necessidade da busca por meio da oração para que nós venhamos a dar passos acertados. Por quê? A palavra vai dizer aqui, ó: mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo. Ou seja, depois de caminhar um dia inteiro, irmão, foi um dia jogado fora. Por quê? Tiveram que voltar pelo mesmo caminho. Foi tempo perdido, um tempo que não se tirou proveito, um tempo em que não havia proveito nenhum, não havia evoluído. Na verdade, foi um caminho em direção ao que nós poderíamos dizer a um abismo. Não uma evolução, e sim um regresso. Olha, nós precisamos entender que nem toda caminhada que nós pensamos que estamos avançando, estamos diante do olhar do Senhor e estamos obtendo a sua aprovação. Às vezes Ele não vai conosco, e nesse caso é regresso e não evolução. Não é progresso e sim regresso. Então precisamos observar isso para que os nossos pensamentos não venham nos levar nesse caminho, porque depois nós teremos que nos arrepender. E arrepender fala justamente de voltar pelo caminho aonde nós passamos, que implica muita dor. E a palavra fala assim, ó: depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os amigos, entre os parentes e os amigos. E eu creio que a ação é correta, irmão, embora aquilo aonde eles buscam estejam errados. Muitas vezes nós buscamos Jesus entre amigos, entre profetas, na igreja, buscamos Jesus em lugares, irmão, aonde Ele não vai estar. Eu não estou dizendo que Ele não pode estar na igreja, não estou dizendo que Ele não pode usar os seus amigos, os seus parentes, muito menos os profetas e os mensageiros. Ele vai usar todas essas pessoas, inclusive a igreja, irmão. Só que Ele é maior do que tudo e todos. A nossa disponibilidade deve ser justamente de buscá-lo com todo o coração. Em Jeremias 29, versículo 13, vai falar: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo, e eu me deixarei ser achado, quando buscardes de todo o vosso coração.
É um chamado a uma interiorização. Meu Deus, eu comi sopinha de letras aqui, irmãos, me perdoem. É um chamado a se interiorizar, irmãos, a olhar para dentro de nós mesmos, sabe, a buscar a resposta aonde Jesus já colocou. E você pode sim obter a resposta na igreja, você pode obter a resposta por meio dos seus amigos, se assim Jesus quiser, mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos nos prender a uma metodologia, a buscar somente nos profetas, a buscar somente por meio de jejum. Não, irmão, todas essas práticas são muito legais, mas se não colocarmos o coração, provavelmente ele não se deixará achar. Então lembre-se sempre, os nossos pensamentos podem nos trair. Podemos caminhar em um caminho ao contrário daquilo que o Senhor está e ainda assim buscá-lo da forma errada no lugar errado. Concentre-se naquilo que está fazendo e coloque o coração nisso. A palavra vai dizer em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã aqui numa firmeza de propósito, Pai. Queremos pedir ao Senhor que clareie e limpe os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos estejam totalmente alinhados ao do Senhor. Para que assim, Pai, nós possamos caminhar seguindo a Sua direção. Para que não venhamos, Pai, novamente a perder tempo com imaturidades, com um caminho que o Senhor não está. Ajuda-nos, Senhor, a buscá-lo, ajuda-nos a colocar o nosso coração, nós queremos entregar por inteiro, para que o Senhor venha a cumprir com os teus propósitos em nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Faça do Senhor a sua alegria e Ele concederá os desejos do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.